Meu nome é José Ventura Sobrinho. Nasci 19 de novembro de 1936. Meus pais, Antônio Ventura de Oliveira e Josefa Lúcia de Oliveira. Nasci aqui mesmo no bairro Cavaco e morei alguns tempos no meu terreno, né? Mas a fonte foi aqui, que eu morei para trabalhar fora, mas sempre andava aqui. E depois, quando ficou mais velho e tal, eu vendi até o terreno que tinha lá e voltamos para aqui. Meu pai era agricultor. Aprendi a trabalhar na agricultura com ele. Desde pequeno, que ele me ensinou, eu trabalhava, o fumo dele instalava aqui no cavaco, vinha dos macacos, e eu o ajudava. A instaladeira instalava o sumo e eu carregava os talos de fumo do salão a botar no monte, que depois ele mandava carregar para os currais de fumo. Irmão, homem, eu só tenho um, quer dizer, tenho dois, mas um morreu. Morreu com 20 anos de idade. Ele tocava naquela banda do Clube dos Fumicultores. Meus pais moravam na cidade nesse tempo, né? E ele morreu de lúpus eritematoso e morreu com 20 anos de idade. Então tem meu irmão Roberto, que mora em Fortaleza, que foi funcionário do Banco do Nordeste. Começou a trabalhar aqui em Arapiraca. Daqui ele foi para Batalha foi para Palmeira. Palmeira ele fez um concurso para a direção geral, passou e foi-se embora e lá está, há 20 anos. O gerente do Banco do Nordeste, Banco Central do país. E mantenho Vandete Lúcia dos Santos, é minha irmã. Maria Lúcia dos Santos, que morreu cedo. Tenho Lúcia Ventura dos Santos, é casada, que mora aí de frente. E tenho Margarida de Oliveira Santos, que mora em Aracaju. Por causa do casamento civil, uma parte do marido, né? Que o marido de Margarida é Álvaro de Oliveira Santos. Aí uma parte do nome, casamento civil, botaram para constar uma parte do nome do marido também, né? O Lúcio é porque eu sou filho da minha mãe, era Josefa Lúcia dos Santos, que era irmão do João Lúcio, que foi prefeito de Arapiraca e tal, foi até senador e tal, minha mãe. Por isso é Josefa Lúcia dos Santos. Eu saí com o nome de Ventura, do meu pai, José Ventura, sobrinho, porque eu tenho um tio e padrinho, que é José Ventura de Faria, pai de José Ventura, filho advogado, né? Avô do José Ventura Neto, né? E eu sou sobrinho de José Ventura de Farias. Por isso botaram o nome de sobrinho. A minha infância é o seguinte: eu ajudava meu pai. Meu pai era agricultor. E ele, todos os dias, antes de ir para a escola, que era aqui perto, ele mandava eu fazer um trabalho, desolhar uns canteiros de fumo e tal. E depois, no tempo das instalações de fumo, eu era o carregador de talo do salão de fumo para colocar no monte. Depois ele mandava carregar para o terreno dele, que era os macacos. Comecei a trabalhar aqui no terreno de umas tias que eu tinha. Depois meu pai pegou esse terreno, arrumou uma pessoa para tomar conta e mandou que eu trabalhasse no terreno dele, nos macacos. Me deu 10 tarefas de terra para mim trabalhar. Eu arrumei alguns meios e comprei um terreno na Folha Miúda. Ainda morei lá, na Folha Miúda, de 67 a 69.
69 minha esposa reclamou porque lá era escasso de água. E tentei vender, vim para aqui com vontade de comprar um terreno. Quando meu pai disse, não, meu filho, não compre terreno, que eu vou comprar um terreno grande aí para nós trabalharmos. Quando ele comprou esse terreno em Feira Grande, e eu fui trabalhar com ele, esse terreno. Por sinal, isso foi na década de 70. Em 69 eu voltei, vim para aqui. 70 ele comprou esse terreno bruto, preciso brocar, queimar e depois fazer os canteiros que era para plantar fumo. E nós sofremos muito. Não deu safra, quase nada. O ano de 70 foi um ano escasso. Em 71 eu fui obrigado a trabalhar. Ele tinha uma caminhoneta, trabalhava carregando frete daqui para Marechal Deodoro. Eu ia sábado à noite, chegava lá por 10 horas, o menino tirava as farinhas, as coisas para vender, e eu ia esperar pelo outro dia, até terminar a feira para a gente voltar novamente. Voltava pela Atalaia e chegava aqui em casa. Trabalhei ainda carregando frete daqui, de Craíbas, carregando gente para não passar a semana parado, né? Para arrumar alguma coisa, para ajudar na manutenção da casa, né? Que eu era pobre. E assim a gente foi vivendo. Até aquele homem que morreu, João Isidoro. João Isidoro carregava alguma coisa dele, né? E carregava, fazia gente para a feira de Craíbas, eu carregava gente da para cá, vinha para ajudar na manutenção da casa, que a situação era difícil, né? Difícil. Agora, depois que meu pai comprou esse terreno, ele começou a trabalhar, 70, 71 e tal, aí a coisa foi melhorando. Choveu, houve safra, empatava fumo com algodão e a situação melhorou muito para nós, né? O Ventura era justamente o meu avô, pai de Antônio Ventura de Oliveira, pai de José Ventura de Farias e pai de João Ventura, também Farias ou de Oliveira, João Ventura, era pai. Ele começou a educar, casaram, morava aqui mesmo, João Ventura e José Ventura, né? E foram, como fomos vivendo. Eu, que era novo ainda, fui crescendo, comecei a ajudar meu pai e com a idade, naquele tempo, só que eu não seguia estudos a estudar fora, fiquei aqui mesmo. Na idade de 14, 15 anos, eu namorei a minha esposa, que é hoje, e com essa mesma eu me casei. Conheci ela no Cavaco de Cima, que chamava Cavaquinho, que hoje é a rua Pedro Alexandre. Pedro Alexandre, né? E logo cedo, naquele tempo, a gente casava cedo. Eu tive um namorisco antes da minha noiva, que é hoje minha esposa, com as primas, uma prima minha aqui. Mas só foi um começo, né? Depois eu a conheci, noivamos 2 anos, e com 2 anos nós nos casamos. Casamos em fevereiro de 54, onde é hoje a Igreja do Santíssimo. Com o Padre Epitácio, o Dr. Miguel Valeriano, nós nos casamos com ele. Meu casamento foi um casamento de surpresa, porque a gente queria fazer uma festinha, e chamar alguém, né? E a minha mãe estava servando uns perus, capão e tal, e perto do casamento roubaram os perus. Casamos e vivemos felizes até o dia de hoje, né? Tem o Ronaldo Ventura, o Antônio que faleceu, e o outro é o Padre Samuel, de filho. Agora, filha mulher tem o Cléria,
Ventura dos Santos, que mora em Salvador. E tem Dolores também, Ventura dos Santos, que mora em Maceió. Tem mulheres, né? Então, essas duas solteiras, que essas são casadas. As duas solteiras que moram aqui comigo, que é Márcia Ventura dos Santos e Lindalva Ventura dos Santos. Nasceram 10 filhos, 8 mulheres e 2 homens, tem 17 netos e 8 bisnetos. Isso aqui é o meu torrão. Aqui eu nasci, aqui eu me casei e permaneci morando aqui. Algum tempo que eu morei fora, mas depois voltei para aqui, que aqui é o meu torrão, voltei para o meu lugar, para a minha casa, e aqui nós estamos, né? Casado, nós casamos, estamos com 64 anos de casamento, eu com a minha esposa. Casei em 54 e hoje é 2018, né? Havia poucas casas aqui. Havia poucas casas. Havia a casa do meu pai, a casa do meu tio Zé Ventura, o meu tio João Ventura, né? João Ventura. E está aqui. Quando eu me casei, fiz uma casinha aqui, comecei a morar aqui ao lado. Depois aqui a gente desmanchou, quando eu fui a idade de 70, aí a gente começou a trabalhar na Macambira, aí eu assim, a construir essa casa daqui, depois a gente passou para aqui, essa casa. E aqui nós estamos até o dia de hoje. A maior dificuldade era justamente a pobreza. Eu não tinha meios. Fui trabalhando com meu pai. 70 foi aquele ano seco, 71 choveu. Houve safra de algodão, e as coisas começaram a melhorar. E depois que nós continuamos a trabalhar, porque ele fez um melhoramento no banco, meu pai, no Banco do Brasil, e com dificuldade não pôde pagar o que tirou para trabalhar. Aí o gerente chamava-se Dr. Gouveia, vendo meu pai, foi lá no terreno olhar como foi a situação e tal, para poder prorrogar o débito e fornecer outro dinheiro para se trabalhar. Quando a gente vendeu o produto, aí pagamos o débito e o banco forneceu dinheiro com a carência de 3 anos para pagar dentro de 8 anos. Mas a gente começou a trabalhar e antes do tempo do débito, a gente pagou tudo, né? E aí a situação foi melhorando. A gente sofreu muito para chegar a esse ponto. Mas depois sempre foi trabalhando lá, fazia o fumo lá mesmo. Tinha o curador, tinha o salão e tal, e a gente curava lá mesmo, né? Aí melhorou. Mas para chegar a esse ponto, a gente sofreu muito. Sofreu muito. Meu pai quase que adoece no primeiro ano com o empréstimo que ele fez no Banco do Brasil, porque não podia pagar. Aí o gerente, quando foi lá com o chefe da carteira, viu tudo de São Antônio, o senhor não se preocupa. Vamos lhe dar 8 anos de carência, 8 anos de prazo para poder pagar, com 3 anos de carência. 3 anos de carência. E assim a gente começou a trabalhar e arrumamos, e antes do tempo para o pagamento, a gente pagou tudo, graças a Deus. Arapiraca foi um começo, porque o cemitério de Arapiraca era ali onde é hoje a Concatedral. Era o cemitério de Arapiraca, né? Ali, de Arapiraca. E a Praça Marques da Silva, que foi feita depois, a praça, com a igreja de São Sebastião, ali de frente, né? Era tudo no início, né? A Praça Marques da Silva. E começou um progresso ali.
Até quando meu tio João Lúcio foi prefeito, fez uma fonte luminosa ali, que deu um certo entusiasmo para o povo naquele tempo, porque era muito devagar. A cidade não tinha essas coisas, né? Não tinha essas coisas. E antes disso, a gente, morando aqui, tinha a igreja, que é hoje a igreja do Santíssimo, né? Lá no comércio, de onde a banda canta uma conta. A gente ia para a missa aos domingos, 5 horas da manhã, saía daqui de pé. Uma comissão de gente aqui para participar da missa de 5 horas, que o Conde Epitácio Rodrigues celebrava. E as coisas foram crescendo, até que chegou aqui o Monsenhor Soares, que lutou para construir a concatedral, e hoje temos a concatedral. Mas ele trabalhou muito aqui para pedir ao povo começar a construir a concatedral. Ele até fez a torre, aquilo foi ideia dele, foi ele quem trabalhou para fazer a concatedral. E as coisas foram se sucedendo. O padre Epitácio era o pároco aqui, começou a paróquia de Limoeiro, depois veio para aqui. Depois, com ele, foi criada a paróquia de Santo Antônio, paróquia de Cacimba, né? Porque o padre Antônio Lima foi o primeiro pároco lá, né? Tomou conta lá. E o tempo foi até o dia de hoje, está assim, desse jeito. Do início de Arapiraca, né? O fundador foi Manuel André e tal, e que foi crescendo, até chegar ao ponto que chegou de prefeitos. Dr. João Batista foi prefeito, o meu tio João Lúcio foi prefeito, né? E assim foi sucedendo assim, até chegar ao ponto que chegou Arapiraca. Foi feita aquela praça Marques da Silva. Depois, a praça lá do comércio também, que já foi depois disso, já adulto, né? Já adulto. Parente político, eu tive um primo, que era João de Oliveira, que foi vereador, um dos parentes, né? E o meu pai, esse conhecido, foi vereador 20 anos, foi até presidente da Câmara. Foi no tempo de Castelo Branco. Começaram a receber uma pequena quantia. No tempo de Castelo Branco ele tirou tudo. Ficaram exercendo a função sem ganhar nada. Gastava para se eleger, tinha que ajudar o povo, vinha pedir chapéu e tal, calçado e tal. E para se eleger fazia tudo aquilo com sacrifício para poder se eleger, mas não ganhava nada. Acompanhava ele, tinha um primo meu também que ajudava muito ele, né? Para fazer aquelas petições com o povo e tal, e ensinar para poder votar. Eu era novo ainda, não tinha a noção que tem hoje, né? Meu pai era vereador, chegou até a ser presidente, né? Por algumas vezes eu fui lá para a Câmara, né? Para assistir, mas eu não participava de nada, não. Era só um assistente, né? Como filho, né? Como filho. Arapiraca foi crescendo. Aí surgiu o nome de um homem que veio para aqui, que foi Marques da Silva. Era médico. E eu tinha meu tio João Lúcio, que era prefeito. Tinha o tio Zé Lúcio, que era irmão dele, né? Que era o chefe político daqui, de Arapiraca, né? Zé Lúcio. Tinha o Mané Lúcio, que morava nas Cacimbas também, né? Nas Cacimbas também. E o tio João Lúcio, o Marques da Silva veio para que se candidatou para deputado, foi eleito. Ele fez força para o João Lúcio se candidatar e ser prefeito. Então ele foi prefeito e foi reeleito também, né? Reeleito. Aquele tempo foi um tempo difícil porque Marques da Silva
era um deputado muito querido, ele médico, era muito popular, mas tinha um adversário que era o Cardenal, o deputado Cardenal, e os dois não se uniam bem. Na Câmara dos Deputados havia discussões e tal, assim. E até aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, né? Sou filho daqui de Arapiraca, filho daqui, nasci aqui no Cavaco, aqui eu cresci, me casei, construímos família aqui, mas Cavaco, da cidade de Arapiraca. É a minha cidade que eu conheci. Comecei a conhecer outras cidades já depois de casado, já depois de anos, né? E saía para fora, mas até chegar a certa idade de construir família e tal, foi tudo aqui no Cavaco. Meu pai começou sendo agricultor, porque ele foi vereador já depois de certo tempo, né? Mas ele comprou ele tinha um terreno aqui, depois do Grupo Arthur Ramos, ele tinha um terreno que ia perto da Baixa Grande, mas depois ele comprou um terreno ali na Vila do Padre, que foi denominado não de Macacos. Ele comprou ali 30 e poucas tarefas de terra e começou a trabalhar ali. E eu, como filho, ajudava muito ele, né? Foi vereador 20 anos. E renunciou à política, meu pai. Ele não quis mais continuar. Aí vieram aqui Francisco Pereira, Zé Lúcio de Melo, João Lúcio e outro mais, vieram tentar me persuadir para eu assumir o lugar do meu pai. E eu não aceitei. Disse, olha, eu não tenho tendência política, não tenho condições também financeiras para levar uma campanha política, né? Eles disseram, dinheiro não é problema. E, tudo bem, mas eu não tenho tendência política. Aí eu gostaria que vocês não insistissem, porque eu não queria, não quero entrar na política para ser candidato e tal. E eles reconheceram e não tentaram mais. Meu pai, depois que renunciou à candidatura, aí arrumaram outras pessoas. Que até ele, quando renunciou à política, ele era do Cavaco, morava na Avenida Rio Branco, ali. Depois voltou para o Cavaco e morreu aqui, na casa aqui no Cavaco, que ele construiu em 75, essa casa, onde é hoje a Imagem 3 aí. Veio aqui até morrer aqui, e a minha mãe também. E a gente permanece aqui. E eu nunca morei fora. Para não dizer que eu nunca morei fora, morei um pouquinho no meu terreno, na Macambira, né? Mas o meu lugar sempre foi aqui, dentro do que era meu. As minhas atividades eram o seguinte, eu trabalhava sempre na agricultura. Mas no verão, a situação não era boa, passar esse verão parado. Meu pai tinha um F4000. Aí eu era quem era motorista, dirigia, e eu, para melhorar a situação com esse F4000, eu fui uma vez a Petrolina buscar tomate com cebola para vender aqui, para arrumar alguma coisa, né? Só que essa não deu certo, porque aqui já tinha muito tomate, e tomate é uma verdura muito frágil para não aguentar desaforo. Não fui felizado nessa viagem. Mas eu, uma certa vez, fui com a F4000 comprar laranja em Salgado, lá de Sergipe, e fui daqui para Arco Verde para vender essa laranja. Cheguei lá, eles disseram, se você tivesse vindo ontem, tinha vindo todinho, mas como eu hoje já está completa aí. Aí eu fui para Ibimirim, lá em Pernambuco,
Não vendi uma parte, depois fui para Custódia, Pernambuco, e lá eu vendi o resto dessas laranjas. Pensei até em comprar bode para trazer para cá, mas bode era mais caro do que aqui. E eu vim batendo para cá. Ainda fiz essas aventuras ainda para ver se arrumava algum meio de viver aí. Não deu mais certo, aí fiquei somente trabalhando na agricultura mesmo. Quando a gente plantava o fumo lá na Macambira, lá a gente trabalhava até meia-noite, e vinha para casa, dormia aqui, no outro dia de manhã, pegava a gente aqui da cidade de Arapiraca, o povo que trabalhava na agricultura, levava para lá para nos ajudar com o pessoal que tinha lá. Isso a gente foi até meu pai chegou à idade que disse, José, eu não quero mais enfrentar nada, eu não aguento mais, você tome conta de tudo. Tome conta de tudo. Até que eu tomei conta do terreno, plantava de sociedade entre eu e ele, para nós dois. Até que ele faleceu, ficou lá o terreno, e os meus cunhados e família quiseram vender, não queria outra coisa, queria o dinheiro da terra, a gente tivemos que vender a terra. E partimos, e a parte que nos tocou, a gente vendeu também, e eu voltei para a minha terra, que é aqui, e aqui eu estou. Meu projeto de vida, que eu tinha além da agricultura, se eu pudesse comercializar, mas as coisas eram difíceis demais. E eu não consegui isso. Permaneci na agricultura, até que foi vendido lá, e eu vim para aqui, chegou o tempo também de aposentadoria, e eu me aposentei, e hoje a gente sobrevive de aposentadoria, eu com minha esposa. A minha função foi sempre a agricultura. Foi sempre a agricultura. Eu não tive condições de enfrentar outra coisa, né? Outra coisa para crescer mais. Aí permaneci com ela. Lá eu comprei um pedaço de terra na Macambira, meu para mim mesmo. Ainda criei um gadinho lá, mas era pouco. Tinha que pagar um empregado para tomar conta do gado. Eu passei pouco tempo lá. Eu fiz uma forrageira, fiz um silo ainda, fiz uma forrageira para fazer pasto para o gado lá e tal. E foi muito difícil. Não deu certo, eu vendi, acabei voltando para aqui. Foi vendido tudo que tinha lá. Eu vendi o terreno que tinha lá e tal. E viemos para aqui. E aqui eu permaneci até o dia de hoje. Graças a Deus, a família Ventura era uma família unida. Não havia intriga entre as famílias. Todos eram unidos. Era meu pai com José Ventura e com João Ventura. Eram 3 irmãos. E reinava uma paz, uma felicidade muito grande. Entre meu pai, José Ventura, filho, José Ventura de Farias e João Ventura. Era uma unidade muito grande dos 3 irmãos. Quando se encontrava, assim, às bocas de noite para conversar e tal. Era uma vida muito feliz. Aqui não tinha igreja. A nossa igreja, que a gente ia participar de missa, no início foi onde é hoje a do Santíssimo Redentor, de onde a banda toma conta. Que o Conde de Epitácio era o pároco dali. A gente ia para a missa de domingo, às 5 horas da manhã. Ia para aqui uma turma de gente tudo a pé, para lá participava da missa, depois voltava para casa. E assim a gente foi até muitos anos. Depois foi feita aquela com catedral e tal. Aqui foi feito depois. Depois, Padre Epitácio lutou para a paróquia de Santo Antônio, e Padre Antônio Lima tomou conta. E a gente ficou participando da paróquia de Santo Antônio, que a gente morava aqui e pertencia à paróquia de Santo Antônio. Ia para as cacimbas, né? Até que depois, na década, eu vim para aqui
em 70, foi iniciado uma igreja aqui devagar, aos poucos, né? Meu pai comprou 20 mil tijolos e o povo começaram a ajudar e tal. Foi levantada aqui essa capela aqui, que hoje é paróquia, aqui no Cavaco, né? Eu já fui na igreja ministro de Eucaristia. Então, a minha função como ministro da comunhão é para todas as semanas levava a comunhão para os doentes, os enfermos. Levava para 3, 4, 5 casas, levava a comunhão, chegava lá e ia evangelizar os doentes, né? Falava, lia o evangelho do dia e ia explicar para eles aquele evangelho e tal, e levava a comunhão para eles. Isso eu passei uma porção de tempo. Eu renunciei ao Ministério da Eucaristia, eu comecei em 78, renunciei quando eu completei 80 anos. Aí eu falei com o padre, meu padre, já estou com essa idade, já trabalhei esse tempo todo, deixar agora para os mais novos. Porque um padre uma vez, o padre Niraldo, que trabalha em Anadia, diz, olha, não é um cargo vitalício. Vocês foram ficando mais velhos, vão deixando para os mais novos. Até que eu, quando completei 80 anos, aí eu deixei. E hoje estou somente participando das celebrações da missa. Samuel, ele estudou em Maceió, morava na residência universitária, morou ali, né? Morou ali. E eu morei em Maceió também, um ano e pouco, que eu ainda trabalhei em Maceió, que eu até me esqueci disso, com a caçamba, carregando brita, carregando barro e tal, assim. E ele foi participar de um evento em Belo Horizonte, e quando ele chegou desse evento, ele sentiu um desejo lá de ser padre. Ele chegou em casa, aí disse para minha esposa, mãe, eu quero ser padre. Eu quero ser padre. Ele estudava na UFAL, né? Estudava na UFAL. Aí até, mãe, tu tens coragem mesmo, tu queres mesmo? Quero ser padre. Até que ele ainda continuou os estudos lá na faculdade, que Dom Valério não quis que ele deixasse. Diz, olha, continue estudando no seminário, mas continue estudando. Até que ele foi. E em fevereiro de 10, dia 2 de janeiro de 10, ele se ordenou padre. Aí morava em Penedo com o padre Daniel e ficou lá um tempo, lá em Penedo. Depois ele ordenou-se em janeiro de 10, passou um ano com o padre Daniel na paróquia Santa Luzia. Depois a catedral lá em Penedo estava com problema. O padre que tomava conta lá não foi bem quisto lá e tal, saiu e o padre Daniel falou com o bispo para botar lá na catedral. Ele passou 3 anos como padre na catedral. Depois de 3 anos, ele sentiu o desejo de fazer um estudo em Roma de teologia catequética. Falou com o bispo aceitou, passou 3 anos em Roma. Fez 26 disciplinas, passou na disciplina e voltou para aqui. E agora o bispo deu a ele uma função naquele conjunto Arnaldo de Melo, uma pastoral, para ele tomar conta acolá daquele lugar ali. Inclusive ele celebra no Chama e celebra na unidade de emergência, né? Ele é capelão. Ter um filho e um padre é uma missão um pouco espinhosa, porque nós temos muito cuidado com a vida do mundo hoje, né?
mundo que vive aí seduzindo as pessoas, esse mundo em que nós vivemos, né? A gente reza muito, ora muito por ele e tal. E algumas vezes a gente conversa, né? Conversa sobre ele. Mas graças a Deus ele nunca cometeu nada de irregularidade. Ele como padre, né? Ele tem muita confiança do bispo. O bispo confia muito nele, acredita muito nele. De tal maneira que ele, quando chegou de Roma, o bispo perguntou se ele queria ir para Penedo ou queria ficar aqui. Aí ele preferiu ficar aqui. Só que o bispo botou ele numa área pastoral e ele está trabalhando muito mesmo trabalhando agora. Ele toma conta do chama, toma conta da unidade de emergência e das comunidades, são 16 comunidades que ele tem que visitar, sempre celebrar e tal, está acompanhando, está nessa missão. Chama-se Diogo Kerr. Desculpe que eu sou muito emotivo. E ele desde pequeno que ele tem esse desejo, ele... O Zé Neto, celebrando missa aqui, ficava no pé do altar olhando. E em casa, a mãe dele fez uma bata para ele. E ele começou a celebrar a missa para nós. Pegava pão, partia e dava aquilo que todo mundo comungasse. A horta consagrada, ele dava para a gente. Desde pequeno que ele tinha essa vocação, tinha esse desejo, né? E sempre continuou trabalhando, fazendo parte do movimento de igreja. Ele é um rapaz muito preparado, muito preparado. O povo confia muito nele aqui, que tem uma irmandade aqui do Catecumenato, e a diretora lá confia muito nele. Até que ele chegou agora e ela já chamou para ele fazer um trabalho lá no Catecumenato. A família é uma coisa de muita importância, a família. A família. O Papa Francisco fala muito na família. A família Sagrada de Nazaré, que deve lutar para ser uma família sagrada, né? Agora, para isso, tem que haver um testemunho cristão do pai e da mãe para educar seus filhos para o caminho do bem. Nós vivemos felizes, unidos com ela até o dia de hoje. Nunca conheci outra mulher a não ser ela, e com ela a gente estamos vivendo até o dia de hoje, feliz. Eu sempre cantei na igreja, sempre ajudei no coral. Agora que estou me afastando um pouquinho por causa da idade, né? Mas sempre a gente cantava, ensaiava. Uma pessoa que toca violão aí. E outros antes, antecedência, né? Que ensaiava os cânticos e eu sempre fui um dos cantores, né? E em casa eu ensaiava para aprender, para no dia, na hora que a gente fosse fazer a apresentação de cântico, não falhar, né? Cantar com perfeição. Violão, eu ainda peguei violão ainda, mas não me dediquei ao violão. Eu tinha um violão que eu tocava para mim, cantava e tal, né? O povo até gostava, mas não me dediquei ao violão. Já tenho um violão aí, mas não deixei. Apenas eu cantava com a pessoa tocando lá na igreja, né? Eu acredito que eu nunca fui rígido assim, não, com as minhas filhas, né? A gente queria educar no caminho do bem. Não soltava os filhos para eles andarem sozinhos. Tá? Logo, 8 mulheres e 2 homens. Eu tinha 2 homens. Um era o Samuel, outro era o Ronaldo, né? Sempre a gente tinha cuidado com os filhos, para nunca fechar a porta, como eu fui educado, com os filhos fora, né? Sempre todos os filhos dentro de casa.
E graças a Deus, com a educação que nós demos aos nossos filhos, hoje nós estamos felizes. Inclusive, 10 filhos, todos vivos, não morreu nenhum. Temos 2 filhos homens, que é o Ronaldo, que trabalha no Coringa, e o Samuel, que é padre, e 8 mulheres. 8 mulheres. Tem 6 casadas e tem 2 solteiras, que é a Márcia e outra que mora aqui em casa conosco. Eu sou feliz porque me pego muito com Nosso Senhor, Nossa Senhora, e a gente vive feliz. Eu tenho medo, no caso, como hoje a gente vive no mundo cão, hoje, de problema de assalto e tal, né? A gente sempre vive assim, tem que viver verificando com quem a gente está. Como aconteceu comigo uma vez, na cidade, um cidadão chegou perto de mim e tal, falou comigo como quem fosse conhecido. Eu respondi, tudo bem, a gente se afastou. Depois eu fui entrando lá no Unicompra e lá vai ele perguntar de novo também, querendo me acompanhar e tal. Eu digo, não, para aí um pouquinho, digo, não, mas estou apressado. Aí saí depressa e tal. Porque a gente vive no mundo hoje que ninguém pode confiar nas pessoas, né? Infelizmente. Aí a minha grande alegria foi justamente na ordenação do Samuel Ventura como padre. Para mim foi uma grande coisa, né? Já tinha nossas filhas casadas, todas bem casadas, vivendo com a gente, com o nosso ensino, com a nossa educação. Mas ter um filho padre é uma coisa muito magnífica. Eu tive grande alegria nesse dia. A emoção foi grande. Ele estava se paramentando quando os padres botaram a túnica nele e tal, a casula e tal. A gente viu aquilo, eu me emocionei muito. Minha esposa é mais forte. Eu sou mais emotivo. A minha esposa, ela adoeceu no mês de novembro de 2010. Essa doença que é um herpes zoster, que vulgarmente se conhece como cobreiro. Hoje ela está vivendo melhor, mas já teve muito pior, um sofrimento muito grande. Mas é uma doença que a dor não para, a dor continua. O cobreiro, a doença que saiu na coluna, daqui da coluna veio até o pé do umbigo, os caroços, depois desapareceu, mas fica a dor interna. E a doutora disse que o nervo foi lesado pelo cobreiro e por isso não tinha cura. Aí toma os medicamentos, um medicamento muito caro que chama-se lírica, que é para nervo, né? Para reduzir a dor. A doutora Maceió disse, olha, dona Elita, esse remédio não é que vai curar a sua doença, mas vai reduzir a sua doença. A senhora tem que tomar todos os dias, tomar. E ela começou a tomar nesse tempo e continua tomando, tem que tomar até o fim da vida. Fim da vida, né? E estamos vivendo assim. Ela, infelizmente, não é aquela mulher que ela era, né? Não pode. Ela fazia tudo dentro de casa, sabia fazer comida, doce e tal, assim. E hoje ela não pode fazer mais nada. Quem faz são as filhas, ajuda. Se houver um almoço familiar aqui, são as filhas quem faz para chamar o povo, para a gente se reunir. Mas hoje ela está melhor, mas ela sofreu muito, muitas dores. Só que continua com dor, a dor não passa. A doutora diz, não para, a dor não vai parar. Ela vai tomar para reduzir a sua dor. Continua doente, né? Aí para nós, justamente, para mim como esposa, né? Uma tristeza, né? Ela viver doente assim. Que a vida mudou para nós. Ela com essa doença, né? Mudou muito. Mas estou feliz porque
pão de cada dia não falta, né? E a gente vive feliz porque a gente vive numa vida de harmonia, eu com a minha esposa e com a minha família toda. Todos os meus filhos são as pérolas. Minhas filhas, as solteiras que moram em casa, as casadas me ajudam muito. E meu filho Ronaldo, meu filho que é padre, que é Samuel. O meu conselho que eu daria hoje era, apesar da gente ser falho, pecador, era para seguir o exemplo nosso, meu da minha esposa, como avô, né? Como avô dos meus netos, né? E dos meus filhos, para seguir realmente a nossa educação, a nossa maneira de viver, a nossa convivência, seguir o nosso exemplo. O testemunho que nós procuramos dar é um testemunho cristão. Por isso que eu quero que os meus filhos e os meus netos sigam a nossa caminhada até hoje. E eu peço muito a Deus que me dê fortaleza para não falhar, para viver até o fim da minha vida sendo assim, esse homem desse jeito, né? Eu fui ministro de Eucaristia, hoje não sou mais, mas permaneço na minha igreja. Participo das celebrações. Aqui o pároco celebra a missa toda quarta-feira de manhã, às 6h30, e toda sexta-feira à noite também, 6h30 da noite, gente. Eu procuro participar para adquirir mais fortaleza espiritual, para cuidar ainda, dando o exemplo à minha família em casa, e a minha família que são casados e vivem fora de casa, e os meus netos também. Muito importante, muito importante. Apesar da gente não revelar tudo, porque a gente não se lembra de tudo, né? Mas as partes que a gente se lembra, principais, a gente conta, é muito importante isso, muito bom. A minha vida, graças a Deus, foi essa que eu vivi. Eu fui solteiro, noivei uma vez só, me casei com a minha Elita e construímos 10 filhos. Desses 10 filhos, eu tenho 6 filhas mulheres casadas e tenho um homem, que é o Ronaldo, só foi 2 homens, o outro é padre e 2 filhas aqui em casa, solteiro, né? Graças a Deus, a gente lutou esse tempo todo procurando educar e lutar para nós, dar o nosso testemunho de pais cristãos, educar para o caminho do bem.